Olá, meu convidado essa semana no Conversas com o Meio é o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stankel. Eu estava querendo conversar com o Oliver faz algum tempo e por um motivo muito simples. Eleições americanas, poucas pessoas conhecem no Brasil, os Estados Unidos e a política americana como o Oliver. E olha, as eleições estão logo ali, 3 de novembro, falta menos de um mês. O cenário que a gente tem no momento: Donald Trump positivo com o novo coronavírus, Joe Biden à frente, Partido Democrata com muitas chances de conseguir maioria também no Senado, já tem na Câmara. Ou seja, a gente olha aí para a possibilidade de um cenário em que, em 2021, o Partido Democrata vai ter maioria nas duas casas do Congresso, além do comando da Casa Branca. Só que, ao mesmo tempo, os republicanos estão a toque de caixa, como não acontece, num ritmo que não acontece há décadas, prestes a nomear uma ministra na Suprema Corte que vai dar aos conservadores uma maioria de 6-3, que vai poder reverter inúmeras decisões tomadas recentemente, aliás, não só recentemente, como nas últimas décadas, decisões que são consideradas progressistas, mas que são, em essência, direitos que pertencem às liberdades individuais. O cenário é de conflito. Trump acusa os democratas de provocar fraude eleitoral. Muitos dos seguidores do Trump acreditam nesse cenário. Vai ser uma eleição confusa que não deve se realizar, não deve ter resultado declarado na própria madrugada de 3 para 4 de novembro. Na verdade, deve se estender por mais alguns dias. Advogados estão contratados. Um cenário como o da Flórida em 2000, do Bush contra o Gore, não é um cenário improvável. E olha, a confusão vai ser grande e os próximos anos, o que os Estados Unidos vão representar para o mundo e que tipo de democracia que os Estados Unidos seguirão sendo é algo que está 100% na pauta dessa eleição. É no meio dessa confusão que eu queria um pouco mais de clareza. Oliver Stankel me trouxe essa clareza. Oliver Stankel, muito obrigado por ter aceitado o convite dessa conversa. Tudo bem, como vai? Eu estou ótimo. Vem cá, Oliver, quão importante você avaliaria que é essa eleição americana perante outras eleições recentes? Olha, eu acho que talvez seja a mais importante das nossas vidas, porque o sistema internacional está passando por uma transformação. Os Estados Unidos optaram por uma ruptura 4 anos atrás. O governo Trump implementou uma mudança radical no âmbito externo. Deixou de ser um promotor do livre comércio, deixou de ser um promotor do multilateralismo, todas as marcas registradas do sistema internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Então, agora, pela primeira vez, os Estados Unidos atuam diretamente para enfraquecer propostas de cooperação internacional, deixou de ter um papel relevante no combate contra a mudança climática, deixou de ter um papel relevante no combate ou na tentativa de lidar com a crise migratória, deixou de promover a redução de tarifas, de barreiras tarifárias. Então, se a gente olhar o protecionismo, a crise migratória e a mudança climática como os três principais desafios globais, os Estados Unidos deixou de ter um papel nessa questão. Então, agora a grande escolha é sobre muito mais do que um candidato republicano, um candidato democrata, é realmente se os Estados Unidos aprofunda e se mantém nessa atual estratégia de isolamento,
Então, terá grandes consequências, sobretudo para a relação transatlântica, né? Para mim, é essa parte que mais sofreu ao longo dos últimos 4 anos, e uma reeleição de Trump representaria uma ruptura, para mim, definitiva, provavelmente, entre os Estados Unidos e a Europa. Ao mesmo tempo, uma eleição de Biden, eu acho que representaria uma volta dos Estados Unidos ao sistema multilateral, mais apoio às Nações Unidas, apesar de que, e a gente precisa lembrar, algumas coisas não voltarão a ser como eram antes. A tensão, por exemplo, entre os Estados Unidos e a China veio para ficar, e dificilmente mudará, esse é o novo normal. Mas mesmo assim, me parece que a eleição de Biden ser uma espécie de volta ao mundo pré-Trump, e também eu acho que daria aos Estados Unidos uma certa capacidade em voltar a inspirar outros países e falar com alguma capacidade moral de, por exemplo, criticar outros países por violarem direitos humanos, por violarem regras básicas da democracia, que atualmente, em função, em grande parte, do governo Trump, os Estados Unidos não é mais visto como um país confiável. Eu não digo que sempre foi um país confiável, mas se a gente compara a opinião pública global em relação aos Estados Unidos hoje com aquilo que foi antes, é impressionante que pela primeira vez na história mais pessoas ao redor do mundo confiam no líder chinês do que no presidente americano. Então isso reduz bastante a capacidade americana em articular alianças, por exemplo, para defender os seus interesses, e acredito que de alguma maneira isso pode mudar no cenário de uma vitória para Biden. Isso tendo dito sobre o cenário internacional. No cenário doméstico, no cenário interno, parece exagero, mas a democracia americana corre um risco muito relevante nesse momento. Pela primeira vez na história, um candidato que diz que não aceitará provavelmente o resultado se perder a eleição, que ativamente incita os seus seguidores a questionarem o resultado, que claramente tem uma tendência autoritária, e que, quando a gente olha outros candidatos autoritários, como na Venezuela, na Hungria, na Turquia e também na Índia, nas Filipinas, a gente vê que o segundo mandato costuma ser um momento de radicalização. Então, em função disso, me parece que também é uma escolha que a população americana tem, que terá grandes consequências para a sobrevivência da própria democracia americana. E apesar da ascensão da China, os Estados Unidos ainda é, de longe, o país mais influente na hora de pautar a agenda global, né? Ou seja, uma crise, um colapso da democracia americana teria uma consequência enorme para outras democracias ao redor do mundo. Para a gente posicionar um pouco historicamente o que está acontecendo, deixa então eu puxar de Bretton Woods para cá, do governo Truman, ou daquela transição de Truman-Eisenhower para cá. Existe uma consistência na política americana em relação ao mundo, né? Ou você acha que algum presidente, no final da Segunda Guerra para cá, tenha tido alguma similaridade no sentido de se propor mais isolacionista? O Trump é uma novidade radical nesse mundo contemporâneo, ou houve algum antecessor? Olha, sempre houve, obviamente, diferenças entre os governos em função do contexto histórico. Atores que promoviam uma ligação mais forte com os Estados Unidos, por exemplo, com a União Europeia, líderes que optaram por rupturas. Nixon, por exemplo, vem à mente que a aproximação dos Estados Unidos com a China certamente foi altamente controverso naquele momento.
ou seja, essa ideia de tentar trazer a China para o sistema internacional não era um consenso nessa época. O governo Bush, talvez, eu diria pré-Trump, o governo mais controverso nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, por ter uma Você postura... se refere, desculpa, quando você fala de Bush, você se refere a George H.W. ou a George W? Bush filho. Bush filho, sobretudo, porque foi uma época no qual os Estados Unidos, durante a qual os Estados Unidos teve uma postura bastante isolacionista, entrou e confrontou o sistema multilateral. Isso, de certa maneira, já tinha acontecido antes, porque os Estados Unidos se consideram como um país excepcional, que sempre promoveu regras e normas internacionais, mas em alguns momentos específicos, quando realmente era importante para o interesse nacional, também queria ter o privilégio de violar essas mesmas regras. Isso tem, obviamente, gerado bastante resistência, bastante mal-estar pós-45. Me parece que durante o governo de Bush filho, foi um auge de tensões em que os Estados Unidos, de certa maneira, se afastou e passou por um momento de muitas críticas por ter invadido o Iraque, mesmo depois do fracasso, mesmo apesar do fracasso de obter luz verde no Conselho de Segurança. Mesmo assim, apesar de tudo isso, os Estados Unidos continuava nessa época participando do Banco Mundial, do Fundo Monetário de maneira ativa, e em nenhum momento a Europa, olhando para os Estados Unidos, pensou em um projeto independente, chegou a se perguntar se o apoio dos Estados Unidos à Europa e, portanto, o compromisso americano com a liderança de um bloco ocidental poderia mudar no futuro. Então, mesmo durante esses momentos extremamente controversos, nenhum governo pré-Trump se aproximou à postura que a gente viu ao longo dos últimos 4 anos, de que é basicamente um questionamento fundamental dos princípios que guiaram os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, certamente representa a maior ruptura desde então, e me parece difícil apontar para algum outro período, algum outro presidente que tenha optado por uma ruptura comparável. Deixa eu puxar a conversa um pouco para o Partido Republicano. Porque, bem ou mal, houve, me parece que do governo Reagan, tá? Não sei se é anterior, se formou dentro do Partido Republicano alguma espécie de consenso em que pautas socialmente conservadoras em relação a LGBTs, em relação ao aborto, em relação à imigração, pautas socialmente conservadoras seriam abraçadas com ênfase e, ao mesmo tempo, você abraçaria um liberalismo econômico, não no sentido keynesiano, mas no sentido Hayek Milton Friedman, né? Aquela coisa da escola de Chicago ali no final dos anos 70. E, desde então, nisso me parece que há uma consistência do que o Partido Republicano representa. O Trump, evidentemente, é um rompimento com isso, porque, embora você de vez em quando tenha vozes como a Clinton, por exemplo, em grande parte o Partido Republicano parece ter abraçado o Trump, políticos importantes se aposentaram. Como é que você enxerga o papel do Partido Republicano dentro desse governo Trump? E se eu puder me adiantar já uma segunda pergunta, num cenário de derrota do Trump, e até mesmo num cenário em que o Partido Republicano perca a maioria do Senado, o que acontece com isso? Claro, eu acho que essa é a grande pergunta, porque sem poder respondê-la, a gente não consegue saber como seria um governo Biden também.
E começando com sua segunda pergunta, eu, por bastante tempo, tendo conversado com integrantes do Partido Republicano, sempre pensava que havia uma oportunidade, talvez uma possibilidade de que uma derrota decisiva levaria o conservadorismo tradicional de volta e que esses grupos expulsos do partido pós-Bush, né, todas as pessoas agora que trabalhavam no governo Bush estão publicamente apoiando o Joe Biden, porque aquele partido republicano deixou de ser um partido conservador tradicional e é hoje, acima de tudo, um partido nacionalista. Né? Eu sempre digo, se os Estados Unidos fossem tivesse um sistema parlamentar, o Trump seria o People's Party, né? Um partido nacionalista, enquanto o antigo partido republicano seria um típico partido conservador, estilo CDU na Alemanha, de Angela Merkel, por exemplo, mas não tão radical como Trump. Como não há espaço para outros partidos, o partido se transformou e as pessoas centro-direita, mas comprometidas com o livre comércio, por exemplo, com o liberalismo econômico clássico, tiveram que abandonar o partido e agora estão abertamente apoiando o candidato democrata. Porém, aliás, quem representa esse movimento, e é muito interessante, eu recomendo muito as pessoas seguirem, né, é o Lincoln Project. Né, é justamente um grupo de republicanos que tinham muito espaço no partido e que foram marginalizados. Pessoas que trabalhavam com George Bush acima de tudo e que hoje estão, por meio de uma conta que já tem milhões de seguidores, ativamente atacando o presidente Trump e defendendo a candidatura de Biden. O problema com essa narrativa de que, pós-derrota de Trump, este grupo volta a ocupar o Partido Republicano é que as pessoas que vão ter cargos relevantes no Partido Republicano hoje serão pessoas ligadas ao Trump. O trumpismo dificilmente vai embora e os mais moderados estão saindo do partido. Romney é um dos poucos que ainda está sobrando. Collins, senadora Collins em Maine, Murkowski no estado de Alaska, mas são pouquíssimos representantes, eu acho que teriam pouca chance de confrontar o trumpismo que é dominante no Partido Republicano. Obviamente, em algum momento, quando houver a percepção de que com este modelo não dá mais para ganhar uma eleição, pode haver um processo mais pragmático dentro do Partido Republicano, já que possivelmente com mudanças demográficas também em Texas e em vários outros estados que podem ver uma vitória democrata agora em 2020, é possível que lá na frente surja um movimento para retomar, entre aspas, o Partido Republicano. Mas eu não acho que seja um processo simples, porque talvez Donald Trump deixaria a política, mas sua família veio para ficar. Eu acho que o mais provável seria que a filha de Donald Trump, Ivanka, tente se posicionar como candidata daqui a 4 anos. E isso, obviamente, é uma péssima notícia para a democracia americana, porque, neste caso, o objetivo do Partido Republicano seria evitar qualquer tipo de bipartisanship, né, de cooperação entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, mas o objetivo seria, acima de tudo, para atrapalhar o governo, para inviabilizar a implementação de projetos do governo Biden. Então, sem dúvida a pior crise pela qual o Partido Republicano está passando. Agora, em relação à sua primeira pergunta, você perguntou assim, o que aconteceu, né? Por que surgiu essa mudança? Eu acho que há 2 aspectos que são importantes. O primeiro é que Trump pode ser visto como uma consequência, uma sequela da crise financeira de 2008. Né? E eu acho que pré-2008
a grande maioria da população americana era, a princípio, a favor do livre comércio, a favor da globalização. A narrativa de que os Estados Unidos era o grande vencedor da globalização, que é um produto da política externa americana, né? A promoção agressiva da redução de barreiras tarifárias, por exemplo, fez com que os Estados Unidos criou o mundo em que a gente vive hoje. Um mundo, sobretudo pós-Guerra Fria, fortemente impactado pela hiperglobalização, em que a principal e única grande potência promove agressivamente a abertura comercial, porque ela acredita, e isso foi consenso tanto à esquerda como à direita, de que isto seria benéfico tanto para o interesse nacional americano e também geraria um mundo mais pacífico. Pós 2008, esse consenso acabou na sociedade americana e o Trump, de certa maneira, é um reflexo, me parece, dessa mudança. E vale a pena destacar que até Hillary Clinton teve que dizer que ela não buscaria firmar novos acordos comerciais se for eleita, né? Ou seja, até ela, que é um produto, vamos dizer, desse consenso ainda pró-liberalização, que aliás também implica que é preciso integrar a China no sistema internacional marcado por livre comércio, já estava começando a ruir durante a campanha de 2016. O Trump sentiu isso, ele é protecionista, sempre foi, mas certamente a sua candidatura se viabilizou neste momento histórico específico e dificilmente ele teria vencido 10 anos antes, porque havia um descontentamento, me parece, com o sistema econômico como um todo, e hoje a sociedade americana é muito mais protecionista e o Biden dificilmente conseguirá firmar novos acordos. Esse protecionismo veio para ficar, me parece. Então, Trump também é um sintoma de uma mudança na sociedade americana, de um questionamento cada vez maior com o mundo globalizado e um medo crescente da concorrência da China. Há um filme no YouTube que é, do ponto de vista antropológico, muito interessante, chama Death by China, né? Morte pela China, que é basicamente um vídeo produzido por um dos assessores hoje de Trump, que argumenta que todos os problemas pelos quais os Estados Unidos estão passando agora, de alguma maneira ou outra, tem a ver com a ascensão da China, que a China não respeita as regras, que é preciso conter a ascensão da China. E isso também, me parece, é uma das razões principais pelas quais os Estados Unidos hoje têm uma postura mais defensiva, porque pela primeira vez, certamente desde o fim da Guerra Fria, mas talvez mais do que isso, porque a China hoje representa uma ameaça muito mais séria aos Estados Unidos do que a União Soviética. Então, pela primeira vez, talvez em 100 anos, desde que os Estados Unidos se projeta como o país que é hoje, enfrenta um país que tem a capacidade de superá-lo economicamente. Ou pelo menos um país que é igual. Os Estados Unidos nunca teve que aprender a lidar com um país que é tão forte quanto os próprios Estados Unidos. Então isso gera um desafio e essa postura mais dura em relação à China, essa ruptura do consenso de que é possível trazer a China para dentro do sistema liderado pelos Estados Unidos e no processo democratizar a China, liberalizar a China, esse consenso também acabou. E mesmo se o Trump perder, e mesmo se Biden tentar ser um presidente normal, entre aspas, e mesmo se ele fizer muitas coisas que darão a impressão de que os Estados Unidos superou esse período, não acho que Biden conseguirá voltar no tempo e convencer a maioria da população americana de que o livre comércio é benéfico e é no interesse nacional dos Estados Unidos. Eu entendo o que você quer dizer quando você aponta o quanto que esse aspecto econômico da insegurança da classe média e da classe média baixa foi importante na vitória do Trump. Agora, existe o componente do racismo. Né? De formas distintas, os partidos
ao longo dos anos e dos séculos, foram se adaptando a ela ou morreram em função dela. Né? Em determinado momento de dilema com a escravatura, os ricos desapareceram, os republicanos surgiram. Né? Mais recentemente, ali entre Kennedy e Johnson, o Partido Democrata tomou a decisão de isolar o Partido Democrata no Sul, fazer a lei dos direitos civis, correu um risco eleitoral e de fato, durante umas 2 décadas, ficou muito difícil para os democratas se elegerem. Se não fosse o Watergate, provavelmente não teriam feito o governo Carter, só durou um mandato. Quer dizer, essa questão racial sempre esteve presente na sociedade. E houve um momento recentemente, tanto gente como o senador Marco Rubio, como os próprios Bushes, fizeram movimentações, mas com essa ideia de que o Partido Republicano precisaria ampliar a sua base demográfica. Não podia ser um partido conversando como se transformou a partir dos anos 70, não podia continuar sendo um partido que fala apenas com brancos de classe média, ou brancos do subúrbio, ou às vezes até colarinhos azuis, né, operários, mas brancos. Houve esse embate dentro do Partido Republicano. E, de alguma forma, me parece que, assim como lá atrás, ao escolher o Kennedy e ao escolher o Johnson, os eleitores do Partido Democrata, no coletivo, se viraram e falaram: a gente precisa romper com o racismo que impregna o Partido Democrata no Sul. Me parece que os eleitores do Partido Republicano, ao escolher o Trump candidato em 2016, de certa forma estavam falando: olha, a gente quer um partido branco, a gente quer um partido que ponha os diferentes no seu lugar. Os Estados Unidos é um país de brancos e queremos que continue sendo um país em que brancos mandam. Como é que você discorda em algum ponto da leitura que eu estou fazendo? Como é que você vê a importância da questão racial nesse momento do Partido Republicano? Não, eu concordo que é um assunto fundamental para entender a transformação do Partido Republicano e que demonstra os riscos de ter um partido eleitoral, um sistema eleitoral rígido que não permite que essas visões se organizem em partidos diferentes, porque o Paul Ryan, representando um conservadorismo mais tradicional, mas que a princípio tem uma postura econômica não nacionalista, um liberal do ponto de vista econômico, não tem espaço num sistema eleitoral que basicamente só permite 2 partidos. A gente vê, de certa maneira, uma dinâmica parecida no Reino Unido, onde, apesar de obter muitos votos em eleições, o Partido Liberal não tem capacidade de se consolidar como um partido relevante, porque o sistema distrital, o sistema eleitoral distrital não permite ou dificulta muito a ascensão de novos partidos. Eu concordo contigo que o aspecto racial é fundamental, porque, diferentemente do tema econômico, que a gente comentou antes, o tema racial é um tema que, apesar de muitos avanços, nunca foi tratado de maneira realmente sistemática na sociedade americana, uma sociedade que, como a grande maioria dos outros países ao redor do mundo, glorifica seu passado, que tem uma nostalgia assim pelos fundadores da República, etc., que hoje em dia tem uma leitura quase mística, desse período da Revolução Americana, etc., mas que aos poucos está iniciando um processo de releitura sobre
as profundas contradições e os dilemas que existem na sociedade americana desde o início, né? Quando o primeiro presidente dos Estados Unidos decidiu por bloquear economicamente, por impor um embargo contra Haiti, porque ele tinha medo de que as notícias da revolução dos escravos no Haiti chegassem aos Estados Unidos. Isso não era um país que defendia a democracia e os direitos humanos ao redor do mundo, né? Vários dos heróis da história americana eram donos de escravos, e essa mancha, por assim dizer, esse problema, ele nunca foi tratado de maneira tão intensa como ocorre hoje. Para muitos, a eleição de um presidente negro em 2008 foi um símbolo de superação desse passado, mas o presidente Obama optou por não priorizar essa questão, né? Optou por priorizar outros temas, por não ser visto, por não criar uma narrativa de que qualquer presidente negro então só vai priorizar essa questão. Ele deu muita ênfase em temas de saúde pública, por exemplo, e na verdade tocou muito pouco na questão racial. Então, como você mesmo diz, né, essa ascensão de um eleitor no Partido Republicano que diz: eu estou incomodado com a maneira como as coisas vão, com a perda de influência da população branca, quero um partido branco. Eu não estou incomodado com um presidente que é abertamente racista. Claramente, eu acho que faz parte dessa negociação, dessa discussão na sociedade americana que acontece à luz do dia, o que faz com que o resto do mundo olha e diz: nossa, que país, quantos racistas há nos Estados Unidos, mas também é um debate muito visível, muito aberto, e que, em vários aspectos, é mais avançado do que em outros países no mundo, né? A violência policial contra a população negra acontece na Europa também, e a reação inicial em países como a Alemanha, por exemplo, ao racismo estrutural nos Estados Unidos e a violência policial contra a população negra foi: a gente não tem isso aqui. Mas gerou um debate enorme também na Alemanha, na França, na Espanha, na Bélgica, na Inglaterra, porque esse debate está sendo feito à luz do dia de maneira muito transparente, mas sem dúvida o Partido Republicano hoje integrou esse aspecto racial na sua narrativa, o que explica por que nas primárias de 2016, os republicanos votaram por um revolucionário, né? O Trump, de certa maneira, representava uma ruptura, mas também nunca escondeu o fato de ser um candidato racista que, na verdade, no seu primeiro discurso, lançando sua própria campanha, já deixou bem claro qual seria o teor racial, não só da campanha, mas também da sua presidência. Joe Biden é aquele típico senador tradicional, né? Às vezes ele parece não ter grandes convicções pessoais, no sentido de que ele privilegia o acordo possível do que aquilo em que ele pessoalmente acredita. E isso faz com que o discurso dele a respeito das suas próprias crenças pareça às vezes pouco firme, né? Agora, essa característica, que é uma característica fundamental nos poderes legislativos, que é uma característica fundamental em democracias, você de fato precisa ter esses políticos que são muito experientes em negociação e que são muito capazes de costurar e levar a acordos. Como é que um cara desses vai conseguir governar num país que está tão polarizado e no qual existe no Partido Republicano zero disposição a fazer acordo? Pois é, a mídia em geral critica um pouco
narrativa de Biden de que ele tentaria reestabelecer, ou tentaria voltar ao good old days da cooperação entre os dois partidos. E ele, de fato, como você mesmo diz, tem um longo histórico de, como eles dizem, reach across the aisle, né? Ou seja, articular propostas de lei, por exemplo, que tem sponsors, tanto democratas como republicanos, ter uma ótima relação com deputados e senadores republicanos. Né? O símbolo disso é sua amizade de muitos anos com o John McCain, ex-senador. Então, realmente, aí uma capacidade de criar pontes, que obviamente funciona em um mundo em que o outro lado também está disposto a realmente viabilizar esse tipo de sistema político. E eu diria que desde os anos 90, desde o fim da Guerra Fria, aliás, muito interessante, que havia sempre, durante toda a Guerra Fria, apesar de todas as diferenças ideológicas entre a esquerda e a direita americana, um grande consenso: era preciso vencer a União Soviética. Então havia alguns limites. Era aceito atacar a oposição, era aceito atacar o outro lado, mas havia limites porque havia uma visão maior, um bem maior, e nisso todos concordavam que havia um risco enorme de divisão interna nos Estados Unidos no combate contra a União Soviética. Quando isso acabou, me parece às vezes que acabou também, ou seja, sumiu o restinho de consenso que havia. Isso desestabilizou o sistema político americano, com Newt Gingrich, que liderou o processo de impeachment contra Bill Clinton, que claramente era o início de um processo de erosão de uma civilidade que marcava até então o sistema político americano, e que só piorou desde então. Então, o Biden, certamente, se ele for eleito, terá que lidar com uma divisão, com uma polarização muito pior do que não só 4 anos atrás, mas pior do que quando ele começou a ocupar a Casa Branca como vice-presidente. Então, eu diria que boa parte dos eleitores do Partido Republicano não querem que seus representantes cooperem com o governo Biden. Isso gera um risco enorme, porque se Biden tiver a maioria, se os democratas tiverem a maioria no Senado e a maioria no Congresso, isso é bastante provável que eles retenham a maioria no Congresso. Senado, eu diria a chance 60, 70, entre 60% e 70%. Aí sim eu acho que o governo não terá que contar com o apoio dos republicanos. E aí sim eu acho que existe uma chance de implementar grandes reformas contra a resistência republicana. O risco, me parece, vai ser também que, e alguns democratas estão dizendo isso abertamente, que o Partido Democrata precisa, por exemplo, aumentar o número de juízes na Suprema Corte para se defender contra as estratégias sujas do Partido Republicano, que bloqueou o candidato de Obama porque era o último ano do seu mandato e que agora está prestes a aprovar o candidato de Trump. Então, como governar com uma oposição que não tem nenhum interesse em cooperar é difícil. Por um lado, ele certamente pode tentar, e a ascensão da China, por incrível que pareça, novamente oferece uma oportunidade. E talvez Biden possa utilizar a ascensão da China para voltar a estabelecer algum consenso que já está surgindo entre republicanos e democratas no âmbito da política externa, sobre como lidar com a China, e talvez isso possa ter um impacto calmante, assim, que possa mitigar um pouco esse confronto permanente que hoje marca a política americana. E nesse contexto, o debate que a gente viu, o primeiro debate entre Trump e Biden, foi uma representação perfeita do sistema político atual. É disfuncional, muito perigoso, eu acho, porque o diálogo e a construção de compromissos, e é isso justamente que Biden representa, não existe mais.
Então ele é, de certa maneira, um político de um outro tempo e será um grande desafio para ele operar em um ambiente em que a oposição não aceitará suas tentativas ou não topará suas propostas de cooperação entre a esquerda e a direita. Pois bem, digamos que a Câmara, o Senado e a Casa Branca estejam nas mãos dos democratas. E digamos que a Suprema Corte termine com uma maioria, é esquisito a gente falar em partidos na Suprema Corte, mas é isso que está se transformando. Digamos que a Suprema Corte termine com uma maioria 6-3, não vou dizer para os republicanos, mas conservadora, os conservadores. Os conservadores. Existem 3 itens na pauta do Partido Democrata para lidar com esse cenário. O primeiro, me parece, depois que o Obama falou isso, me parece que já é consensual, que é acabar com o filibuster do Senado. Sim. Que é, em essência, você tirar poder da minoria de bloquear. Então, se você tem 50 senadores e você tem a Casa Branca, você passa a poder aprovar o que você quiser no Senado. A segunda coisa que eles podem fazer é elevar a Estado tanto Washington DC quanto Porto Rico, o que geraria mais 2 vagas de senador por Estado. Quer dizer, você passaria de 100 a 104 senadores, sendo que esses 4 não existe possibilidade de uma cidade negra como Washington e uma ilha que fala espanhol como Porto Rico de elegerem senadores republicanos. Pelo menos não aconteceu. E por um bom tempo. E por fim, como você falou, back the court. Ou seja, como a Constituição não determina qual o número de ministros da Suprema Corte, é um Congresso, Câmara e Senado juntos que decidem quantos ministros vão ter. São 6-3. Vamos botar, em vez de 9 senadores, 9 ministros, 11. Estou chamando o ministro para... Claro. Basicamente, aumentar talvez para 13, por exemplo, para poder voltar a ter a maioria, né? Porque agora temos 6, vamos ter 6 conservadores, né? Sim. A questão da poder à maioria simples me parece que já é consensual no Partido Democrata. Elevar Porto Rico e Washington a Estado não é consensual ainda, e aumentar o número de ministros desde depois da Guerra Civil, que são 9 ministros. São posições politicamente de uma agressividade muito grande. Isso é jogo constitucional. É você aproveitar que você não está fazendo nada de ilegal, mas você está forçando a barra das regras para extrair uma vantagem. O Partido Republicano já vinha fazendo há algum tempo essa postura agressiva politicamente, de dane-se as normas, dane-se como sempre foi feito, eu vou fazer o que for legal para me garantir maior poder do que eu posso. É uma declaração de guerra, né? Você acha que acontece? Como é que você vê esse envolvimento? Você acha que acontece? Olha, eu acho que tanto o fim do filibuster no Senado como a elevação de Porto Rico e Washington DC ao nível de Estado é bastante provável. A mudança na composição da Suprema Corte pode ser um tema se a Suprema Corte avançar com uma agenda de reverter importantes decisões, que basicamente são as grandes vitórias no âmbito do direito das minorias, direito das mulheres. Se, por exemplo, houver uma decisão que leva ao fim de Roe versus Wade, né, que foi basicamente a descriminalização, a legalização do aborto, aumentará muito a pressão
da base do Partido Democrata e da ala mais progressista. Você mencionou aqui, né, a gente falamos um pouco também da estrutura do Partido Democrata. A Alexandra Ocasio-Cortez, a deputada de Nova York, disse algum tempo atrás que na Europa ela não faria parte do mesmo partido de Joe Biden. E tanto como o Partido Republicano, né, que onde vemos um partido populista, nacionalista controlando o partido, no Partido Democrata temos uma parte centrista, né, que nem chamaria de centro-esquerda, seria realmente liberal, mas também uma parte muito mais progressista que no equivalente europeu seriam alguns partidos de esquerda mesmo, Partido Verde também, pessoas que dão bastante ênfase no tema ambiental. E o grande desafio de qualquer candidato democrata sempre é articular um discurso que possa fazer com que todos esses grupos se sintam minimamente representados, né? Que sempre é o drama dessa briga entre Biden e Bernie Sanders, por exemplo, e a dificuldade de Hillary Clinton em mobilizar os seguidores de Sanders 4 anos atrás, o que foi um dos temas-chave para entender a sua derrota. Então, me parece que a ala mais progressista pode buscar influenciar bastante a atuação de Biden. Ele, a princípio, historicamente esteve à direita de Obama, agora tem uma postura mais à esquerda de Obama, porque, como você mesmo diz, é uma pessoa bastante flexível, que também precisa ser pragmático para poder atrair também o eleitor mais progressista do que ele. O que vai acontecer em relação ao que você chama, né, de vamos esquecer de todas as normas e vamos fazer tudo dentro do possível uma declaração de guerra? Isso não é inteiramente novo. Já durante a presidência de Obama, houve uma maior concentração de poder no executivo. Isso atrapalhou depois os democratas, porque Trump teve muito poder, muito mais poder. O poder do presidente aumentou, na verdade, nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Hoje concentra mais poder do que em qualquer momento prévio na história. E essa pergunta que os democratas têm que se fazer não é só dos democratas, também dependerá um pouco da postura dos republicanos. E basicamente tem a ver com uma pergunta muito profunda sobre a disposição dos dois lados em manter um sistema democrático. E o sistema democrático só funciona quando perder uma eleição não leva à destruição desse grupo político, né? Ou seja, eu posso perder tranquilamente uma eleição quando eu digo, olha, eu vou perder a eleição, tudo bem, eu vou me organizar novamente e eu vou tentar vencer a eleição seguinte. O que agora nos Estados Unidos, obviamente, existe eu diria assim, um medo existencial, né, de vários grupos que dizem, se o Trump perder de novo, eu posso perder meus direitos políticos. Está havendo supressão de voto, eu posso perder alguns direitos que são direitos para mim fundamentais, né? Então, se essa preocupação existencial domina, o Partido Democrata pode perfeitamente optar por uma opção nuclear, para assim dizer, para evitar que o Partido Republicano volte a, por exemplo, bloquear nomeações para a Suprema Corte de Biden. O risco disso é evidente, porque se lá na frente o Partido Republicano voltar a ocupar a Casa Branca, voltar a ocupar o Senado, eles podem fazer o mesmo. Então, foi isso que aconteceu na Venezuela, né? A transformação constitucional na Venezuela foi de uma constituição típica para o que a gente chama de High Stakes Constitution, né? Da qual, e essa é a Constituição de Chaves, qual o vencedor concentra basicamente todo o poder, e aquele que perde a eleição fica com tão pouco poder que o presidente consegue transformar o sistema de tal maneira que uma derrota política futura torna-se altamente improvável.
E hoje existe, me parece, esse risco e, em função disso, o presidente, o ex-vice-presidente, agora candidato dos democratas, o Joe Biden, tem dito explicitamente que ele é contra um aumento do número de ministros na Suprema Corte. Mas isso pode mudar. Ele é pragmático quando houver uma pressão dentro do seu próprio partido, porque a Suprema Corte toma uma decisão vista como inaceitável pela maioria da opinião pública. Isso é algo também interessante. A composição da Suprema Corte hoje nos Estados Unidos é fruto de um sistema que distorce a opinião pública. O Senado hoje, a maioria republicana não representa a maioria da população americana. E em 2016, quando Obama nomeou um juiz, essa nomeação foi bloqueada por uma maioria republicana que também não representava a maioria da população. Então, a grande pergunta é... E o Trump perdeu o voto popular. Perdeu o voto 3 milhões de votos mais. Claro. Então, isso me parece que aponta para um grande problema que os Estados Unidos vai enfrentar em algum momento. O sistema eleitoral, como existe hoje, foi criado 200 anos atrás. Havia poucos estados, não havia o estado da Califórnia, não havia o estado de Texas, etc. Então, os problemas que existem hoje, que um candidato pode vencer sem obter a maioria dos votos, é um anacronismo que precisa ser consertado em algum momento. É normal que o Partido Republicano não aceitará essas mudanças. Agora, negociar essa adaptação, essa atualização do sistema político americano vai ser um processo muito traumático e ninguém sabe como fazer. Mas o que é evidente é quanto mais eleições nós teremos em que um presidente dos Estados Unidos vence no colégio eleitoral sem ter vencido no voto popular, aumenta os questionamentos em relação à legitimidade do sistema político, que é a essência de qualquer sistema democrático. Então, em algum momento, terá que ter um ajuste do sistema eleitoral. O melhor seria acabar com o colégio eleitoral, fazer igual no Brasil, né? Ou seja, para se tornar presidente é preciso vencer, obter a maioria dos votos, né? É assim na grande maioria dos sistemas democráticos. Mas a resistência será feroz e o risco de um confronto é relevante, e eu acho que é preciso levar a sério as preocupações de vários historiadores que dizem que hoje a polarização e a crise interna nos Estados Unidos é a pior desde a Guerra Civil. Só para lembrar quem está nos assistindo, é algo que tende a acontecer com mais frequência, né? Presidentes republicanos serem eleitos sem maioria do voto popular. Isso aconteceu com o Al Gore, que ganhou no voto popular, e aconteceu com a Hillary Clinton, que também ganhou no voto popular e perderam. Isso não era algo que acontecia. Acho que já tinha acontecido uma vez na história. Né? Sim. E tende a se repetir. Você adota a expressão democracia iliberal? Sim, assim, é um conceito, na verdade, um pouco controverso, porque quem promove isso ativamente é o Viktor Orbán, né, da Hungria. Ele diz: eu sou democrata, mas eu defendo uma democracia iliberal, que é uma contradição, de certa maneira, né, porque um sistema democrático funcional contém, por definição, um liberalismo, ou seja, não pode haver uma democracia funcional que não seja liberal até certo ponto. Mesmo assim, eu acho que o conceito hoje em dia já estabeleceu-se, né, que no fundo quer dizer uma democracia com limitações, né, uma democracia no qual o governo limita certos direitos, tem uma vocação autoritária. Então a gente pensa nas Filipinas, na Turquia, quando falamos de democracia iliberal, que, por um lado, a gente precisa usar esse termo que já está sendo usado por muitas pessoas. Ao mesmo tempo, eu, às vezes, prefiro chamar esses países de, talvez,
democracia parcialmente funcional ou democracia comprometida, ou seja, porque a democracia liberal, para alguém que não acompanha o tema, pode sugerir que seja uma opção de ter uma democracia plena, só que sem aspectos liberais. Porque o que você está descrevendo, não te proposto, o que você está descrevendo é que existe o risco de os Estados Unidos virar algo assim. Sem dúvida. Estamos vendo há tempos, né, um declínio na qualidade da democracia americana. Isso também não é tão novo assim, mas agora é promovido de maneira mais explícita pelo atual presidente. Mas os Estados Unidos sempre teve problemas com supressão do voto. A história política dos Estados Unidos é uma história no qual grupos lutam pelo direito ao voto, né? Mulheres, a população negra, a população indígena, a população carcerária. E no Brasil, na Alemanha, as pessoas se surpreendem às vezes com a dificuldade que é votar nos Estados Unidos, né? Ou seja, primeiro, a eleição acontece tradicionalmente uma terça-feira. A grande evidência não é feriado. Às vezes, para votar, a pessoa precisa se deslocar, se registrar. Nem todo cidadão americano tem documentação, nem todo mundo tem uma carteira de motorista. Então, isso é uma questão relevante, sobretudo no Sul. Houve uma eleição muito controversa em Georgia e vários observadores independentes destacaram que houve tentativas explícitas de dificultar o voto da população negra. Então, isso continua sendo uma realidade no sistema eleitoral americano. Todos os estados têm regras eleitorais diferentes, o que vai criar um caos no dia 3 de novembro. Né? Por exemplo, na Flórida, é permitido que o estado da Flórida inicie a contagem dos votos que é recebidos por correio. Na grande maioria dos estados, não. Tem estados nos quais é preciso registrar apenas para poder votar por correio. Em outros estados, é preciso justificar por que o eleitor não pode votar no dia 3 de novembro. Então, é um caso clássico no qual a federalização e a falta de centralização cria um sistema cheio de problemas isso apenas se torna mais óbvio agora. Sempre foi um problema, mas certamente agora com o presidente falando bastante sobre fraude, pedindo que os seus seguidores votem 2 vezes. A gente está vivenciando a pior crise da democracia americana e com pessoas que não costumam ser dramáticas, se preocupando seriamente com um cenário em que o presidente Trump não aceitará o resultado e a legislação eleitoral americana não ajuda muito, porque se houver uma contestação, é uma questão que precisa ser tratado de estado por estado e com uma Suprema Corte que é vista como partidária por boa parte da população. Existe aí um perigo de um caos prolongado que causa um vácuo de poder, inclusive representa um risco geopolítico, porque uma incerteza sobre quem manda na Casa Branca seria o momento perfeito para a China, para a Rússia se movimentar, porque a gente veria não só um vácuo de poder nos Estados Unidos, mas de certa maneira também no sistema internacional. Deixa eu passar aqui a dar uma hora, eu tenho umas 2 perguntas para você. A primeira é justo, fala-se de 2 receios. Que é isso que você estava descrevendo, é que aquilo que aconteceu na Flórida em 2000 se repita em mais de um estado. E um processo que vai terminar na Suprema Corte. Em 2000, a Suprema Corte tomou uma decisão particularmente controversa, que determinou que, olha, de fato, seria preciso haver uma recontagem dos votos na Flórida. Nem todos os votos foram contados, porém, passou o limite de data
para anunciar o resultado, então o último resultado oficial é o que vale. Se você, num cenário desses, bota uma Suprema Corte que vai ter acabado de ganhar sua nona juíza, uma mulher particularmente conservadora, escolhida numa circunstância a toque de caixa, numa velocidade que há décadas não se via para a aprovação de... Se isso bate na Suprema Corte nessas condições, claro que vai ter revolta. Assim como existe um outro cenário, que é as regras de cada Estado para a escolha dos eleitores no colégio eleitoral são confusas e permitem muitas manipulações. Sim. De forma que existe um medo de que mudanças locais de regras façam com que, mesmo aquele Estado dando o voto para o Biden, carregue alguns votos de eleitores no colégio eleitoral para o Trump e possam, no colégio eleitoral, de alguma forma, virar o jogo. Eu não sei se esses movimentos, por serem legais, podem ser chamados de golpe de Estado. Mas é parecido, né, Oliver? Sim, bom... A gente está falando de um cenário de briga aberta nas ruas, né? Sim, duas coisas, né? Primeiro, 2000 foi uma decisão altamente controversa, mas a decisão de Gore de aceitar realmente foi, em retrospectiva, importante, porque apesar de um sistema eleitoral disfuncional, naquela época acreditava-se que a experiência de 2000 levaria a uma reforma eleitoral, que não aconteceu. Mas o Gore, nesse momento, foi um grande democrata. E ele disse no discurso de 2000, ele disse: eu discordo profundamente da decisão da Suprema Corte, mas eu vou aceitar ela, para o bem maior. Isso foi realmente foi um gesto muito importante. Nessa época não teve protestos. Como você diz, a maioria da população naquele momento tinha votado no democrata, mas ninguém questionou a legitimidade do governo Bush. Assim deve funcionar, não foi um caso ideal, mas houve aí um grande compromisso da população, a aceitação da decisão da Suprema Corte, que foi vista como legítima. Se agora há um questionamento em relação à legitimidade da Suprema Corte, as suas decisões não serão vistas como legítimas, ou seja, elas não serão vistas como aceitáveis. Então eu concordo que sim, o risco de distúrbios é grande e a probabilidade de uma judicialização do processo eleitoral é grande também. Os dois candidatos contrataram exércitos de advogados, ou seja, é assustador a quantidade de especialistas em direito eleitoral que foi contratado pelos dois lados. Há uma expectativa de que isso sim acabe com juízes, com advogados. E isso é um sinal de uma democracia disfuncional. Sim, há risco de Trump roubar a eleição. Ele alegou que o Partido Democrata que a última eleição já foi fraudada, apesar de ter ganho essa eleição. Então, seria uma grande surpresa de Trump não questionar o resultado. E isso vai atrapalhar o próximo presidente. Mesmo se Biden for confirmado como presidente, a sua legitimidade para parte da população será reduzida. Ele terá que dedicar mais tempo para questões internas e terá menos tempo para se projetar e também terá menos soft power para que outros países olhem para os Estados Unidos e dizem: olha, esse é um país que me inspira de certa maneira, que vale a pena copiar, ou que é um aliado confiável. A gente precisa também lembrar o seguinte: se houver uma eleição altamente contestada, a gente está com a incerteza política instalada no sistema democrático americano. Pode haver uma mudança do número de juízes, a próxima eleição pode também ser roubada, ou seja, os Estados Unidos se torna um ator menos confiável, não só internamente, mas também no plano internacional.
Então, realmente, uma situação sem saída fácil, mas em Washington ninguém acredita que o resultado será confirmado no dia 3 de novembro. E um cenário que me preocupa profundamente é o seguinte: a maioria dos eleitores que votam por correio votam em Biden. Sabemos disso, apenas 10% dos apoiadores de Trump usa esse sistema, enquanto mais de um terço dos eleitores democratas vota por correio. O que vai acontecer? Que os resultados da boca de urna assim, podem sugerir que Trump ganhou, porque os votos por correio só serão contados depois, na maioria dos estados, o que é conhecido como onda azul entre os observadores, né, do cenário eleitoral americano. O Trump certamente vai declarar a vitória assim que esses primeiros resultados foram publicados, antes da contagem dos votos por correio, e ele pode perfeitamente se movimentar para encerrar o processo de contagem. E o que vai acontecer? Como a Suprema Corte vai reagir, como as Forças Armadas vão reagir. Todas essas são questões inéditas, a gente nunca, não tem nenhum precedente, e os cientistas políticos, jornalistas, a gente só pode olhar para o passado para ver o que o passado nos diz sobre as probabilidades, né, numa eleição dessa, mas neste caso as eleições dos últimos anos, das últimas décadas, nos dizem muito pouco, porque nunca estávamos diante de um cenário como esse. Inacreditável, deve estar descrevendo uma república latino-americana. Pois é, bom, na verdade acontece no mundo inteiro, né? Mas certamente eu acho que para um observador na América Latina, talvez é mais fácil fazer sentido dos perigos desta eleição do que talvez para alguém que estudou apenas a política americana, sem dúvida. E a minha última pergunta é justamente sobre essa comparação. Existe, me parece, uma grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos, evidentemente, têm uma tradição democrática muito mais moderna. Você estava descrevendo as coligações dentro do Partido Democrata. E, claro, existe uma esquerda ali, não centrista, e você tem um Partido Liberal, social-liberal talvez, liberal progressista talvez, mas é um Partido Liberal, né? Clinton, Obama, ou o Biden são liberais. O Bernie Sanders não é liberal, ele é social-democrata de esquerda. Seria como comparar, talvez, no Brasil, o PSDB do Fernando Henrique com o PT do Lula. Exato. Mas estão naquela tenda toda. Agora, nesta eleição, quando Biden ganhou uma vantagem nas primárias e veio a pandemia, Bernie Sanders parou, teve uma conversa interna e se virou: essa eleição a gente não pode pôr em risco, e concedeu o resultado. Formou-se dentro do Partido Democrata, da esquerda ao centro, se a gente pode dizer dessa forma, formou-se um consenso. Assim como inúmeros simpatizantes do Partido Republicano e até políticos do Partido Republicano, você estava falando do Lincoln Project, começaram a... Não, vamos sentir, aqui tem uma questão que já não é mais uma questão republicano versus democrata. Estamos falando da sobrevivência da democracia americana. Trump não é um democrata. Trump não é democrático, para fugir a questão da identidade do partido. Né? Isso não é um consenso que está formado no Brasil, porque Jair Bolsonaro representa no Brasil o mesmo tipo de ameaça que Donald Trump representa nos Estados Unidos. Esse consenso no Brasil parece muito longe de se formar. Os grupos políticos democráticos, da centro-direita à esquerda, não parecem dispostos a encontrar um consenso, não parecem dispostos a, mesmo que vão disputar com candidaturas diferentes na eleição presidencial em 2022, não parecem sequer dispostos a sentar a uma mesa e conseguir conversar a respeito dos riscos. Por que você acha que há
primeiro, você concorda que há essa diferença entre os Estados Unidos? E por que você acha que há essa Eu concordo que o campo anti-Trump hoje é essencialmente o campo democrático, o campo pró-democracia, e a gente vê isso claramente nas declarações feitas por ex-governadores republicanos, ex-deputados republicanos, que dizem a República Democrática está sob risco. E, em função disso, eu não posso deixar de me pronunciar. Eu vou votar em Biden. O ex-governador de Montana acabou de fazer esse anúncio alguns dias atrás. O ex-governador republicano da Pensilvânia fez isso. E um grande número de pessoas que, em circunstâncias normais, jamais teriam falado em votar no Partido Democrata. Isso surgiu agora em função das eleições, né? Ou seja, a tensão entre as duas alas no Partido Democrata só acabou poucos meses, na verdade, no início de 2020, né? Então havia aí um pragmatismo grande, porque, e é preciso lembrar que sem pandemia, o Trump seria grande favorito para a reeleição, né? Isso também é um aspecto interessante. A gente não sabe, é especulação, obviamente, mas o Trump era grande favorito no final do ano passado, né? Então, a gente, quem sabe, né? A gente ainda não sabe qual vai ser o resultado da eleição americana, mas a pandemia pode talvez tenha esse impacto de explicar, ou seja, ser um dos fatores cruciais para explicar a derrota do Trump. No Brasil, me parece que a eleição ainda está um pouco mais longe, né? Então, em 2016, não havia essa aliança entre a ala progressista e a ala centrista do Partido Democrata. Tudo bem que porque achavam que a Hillary ia ganhar de qualquer jeito. Mas a sensação de urgência nos Estados Unidos hoje é muito grande. E quando eu converso com americanos, nem só jornalistas ou acadêmicos, mas pessoas que não atuam no âmbito político, há um consenso de que a democracia americana está sob risco. O que eu acho que, em parte, explica porque lideranças, tanto republicanas como democratas, estão adotando um pragmatismo inédito, que pode acabar, e provavelmente vai acabar, se o Trump for derrotado, né? Ou seja, o Sanders certamente não concordará com tudo que o Biden vai fazer. Ele vai publicamente criticá-lo e dirá que ele é muito mais, ele não é progressista suficiente, etc. Então essas brigas vão recomeçar uma vez que houver uma percepção que a democracia está salva, entre aspas, né? Então eu às vezes acho que no Brasil talvez essa percepção, essa sensação de urgência não existe da mesma maneira na população brasileira, de que o risco é iminente. A reeleição de Trump pode levar ao fim do projeto democrático americano, né? Isso gerou uma preocupação bastante grande entre muitas pessoas, mas vamos também não glorificar demais esse compromisso da sociedade americana com a democracia, lembrando que, de novo, pré-pandemia, a maioria da população, a maioria dos analistas previa a reeleição, que eu também acho. Sem pandemia seria difícil vencer um presidente com um cenário econômico positivo. Então, eu acho que ainda não podemos afirmar que no Brasil não existe o potencial para a criação dessa frente ampla, né, pró-democrática, porque talvez realmente só vai surgir logo antes das eleições de 2022.
que pode ser tarde, né? Pode ser que nesta altura do campeonato já não existe mais o potencial para estabelecer esse agrupamento. E é difícil fazer, porque como a gente vê na Venezuela, por exemplo, ou na Turquia, ou na Hungria, o alinhamento de um campo democrático é sempre temporário, ele é difícil de sustentar. E como fica evidente agora na Venezuela, a oposição está totalmente fragilizada, fragmentada, no meio de uma guerra civil. Em vários países, líderes autoritários não levam à criação de uma frente democrática. Nos Estados Unidos, parece que está acontecendo agora, mas, de novo, sem pandemia talvez não seria o caso também. Oliver Stolper, muito obrigado. Obrigado a você, foi um prazer.